Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da nossa aula sobre Wittgenstein. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler o texto, Conferência sobre Ética e alguns aforismos das investigações filosóficas para a nossa discussão de hoje. Pois bem, sem mais delongas, eu gostaria apenas de situar novamente o nosso problema. A gente tivemos a oportunidade na primeira parte da nossa disciplina, na primeira parte dessa aula de hoje, de acompanhar o que Wittgenstein fala em relação à ideia de ética e estética como uma pseudoproposição em detrimento das proposições, a partir da obra Tractatus Lógico-Filosóficos, que ele mesmo escreve, não é? A gente viu toda essa correlação e a impossibilidade de colocarmos no mesmo patamar proposições sobre o mundo que dizem sobre fatos do mundo, estados de coisas do mundo, e pseudoproposições, que são juízos de valor do tipo estético e ético. E hoje a gente vai ver o que muitos chamam de segundo Wittgenstein, não é? A partir da obra Investigações Filosóficas, especificamente algumas partes que vocês devem ter visto ali, a partir do parágrafo 198 a 210 das Investigações Filosóficas, e um pequeno texto que o Wittgenstein escreve, chamado Conferência sobre Ética, que na verdade não é um texto, é uma conferência mesmo que ele profere sobre a temática, para a gente tentar entender um pouco mais como nós poderíamos estabelecer essa definição de ética de um ponto de vista da linguagem. Isso eu acho que é fundamental que a gente tenha em mente quando a gente trata da discussão com Wittgenstein. O que é importante que a gente compreenda em relação a isso, e isso eu gosto de chamar muita atenção, é que a primeira definição que a gente fez sobre ética, ou estabeleceu sobre ética, não é? Que objeto da ética para Wittgenstein é o valor. A gente tinha visto que com Moore era o bom. Wittgenstein amplia um pouco essa definição enquanto valor para tentar dizer que o objeto da ética é um pouco mais amplo, digamos assim, do que essa definição estabelecida por Moore. Coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente fala nisso é o seguinte: no caso de Wittgenstein, a partir das investigações filosóficas, ele vai dizer, ética não é um tipo de ciência. Então ele não vai se aproximar daquela definição que o Moore estabeleceu como uma ciência das ações humanas ou das ações práticas, não é? A ética não é teórica, exatamente porque a partir das investigações filosóficas, Wittgenstein vai fazer toda uma reestruturação do seu pensamento, uma espécie de revisão em relação ao que ele escreveu no Tractatus, e vai se concentrar muito da discussão sobre a linguagem na própria ideia de uso. Por isso que ele vai falar depois de jogos de linguagem, exatamente para se referir à ideia de uso do uso da própria linguagem, não é, como maneira de expressão. E uma terceira definição sobre o que é ética ela não é uma doutrina particular. Então, nós não podemos confundir uma definição de ética que Wittgenstein quer estabelecer de um ponto de vista da linguagem com uma definição particular sobre aquilo que nós poderíamos dizer que é ética para este ou aquele. Então, essa definição não particular de ética é exatamente essa ideia de que a ética possui uma definição um pouco mais ampla. Qual é a questão? Não é? A questão toda para o Wittgenstein, eu vou ler algumas passagens das conferências para a gente confirmar isso, ele vai dizer que se a gente trata a ética como uma noção, como uma análise, como tendo por objeto o valor, a gente pode dividir esse valor em um sentido absoluto e um sentido relativo. Pois bem, qual é o problema? Na concepção tradicional de ética, há uma atribuição às proposições, o encargo de dizer o que é esse valor absoluto. Só que, se a gente imaginar que é possível falar nesse valor absoluto, o problema que o Wittgenstein vai estabelecer é que, abre aspas aqui, não é? Tal definição não resiste às consequências ontológicas do conceito lógico de proposição, exatamente porque nós teríamos que estender
ideia de proposição, não é? Ampliá-la, e essa extensão dessa noção de proposição não conseguiria, de um ponto de vista ontológico, dar conta desse problema. Por quê? Exatamente por quê? Primeiro, porque quando a gente trata de uma análise da natureza da moralidade em termos de análise dos juízos morais, que é propriamente a metaética, não é? A gente não pode dizer de nenhuma forma que a ética pode se resumir a uma ideia de regras de conduta humana que levam a um tipo de bem ou felicidade. Esse tipo de dizer, como a gente disse, há uma distinção entre dizer e mostrar, que a gente já viu. Essa ideia de que a ética diz sobre um estado de coisas do mundo, ela não se sustenta. Ela não se sustenta exatamente porque ela tem essa ideia de ser um tipo de pseudoproposição que não equivale ao mundo. Essa é uma questão fundamental. Leio aqui para vocês uma passagem do próprio Wittgenstein para a gente tentar dizer, falar alguma coisa mais específica, não é? Sobre isso. Meu tema, como sabem, abre aspas, é a ética, e adotarei a explicação deste termo, que deste termo deu o professor Moore em seu livro Principia Ética. Ele vai fazer a referência ao Moore. Ele diz: a ética é uma investigação geral sobre o que é o bom. Agora, eu vou utilizar a palavra ética em um sentido um pouco mais amplo, um sentido, na verdade, que inclui a parte mais genuína, no meu entender, do que geralmente se denomina estética, ou seja, essa ampliação da noção de ética. E para que vejam de forma mais clara possível o que considero objeto da ética, eu vou apresentar antes várias expressões mais ou menos sinônimas, cada uma das quais poderia substituir a definição anterior, e ao enumerá-las pretendo obter o mesmo tipo de efeito que Galton obteve quando colocou na mesma placa várias fotografias de diferentes rostos, com o fim de obter a imagem dos traços típicos que todos eles compartilhavam. Então, o que o Wittgenstein está tentando dizer é exatamente isso. Nós vamos colocar aqui diferentes concepções de ética, nesse sentido de um modelo particular, não é? Ou seja, uma definição particular de bem, para tentar entender exatamente o que nós temos de comum entre todas essas definições. Então, essa é a ideia que ele quer traçar. Ele diz assim, qual é o elemento comum que nós podemos encontrar nos diferentes modelos éticos enquanto definição particular, não é? Por exemplo, são concepções de bem. Qual é o elemento comum que nós encontraríamos nessas diferentes concepções? Isso é importante, não é? Mostrando esta fotografia, poderei fazer ver qual é o típico, digamos, rosto chinês entre os chineses. Aí ele está querendo aqui fazendo uma referência exatamente ao Galton. Você põe um grande quadro de rostos de pessoas chinesas e você vai conseguir identificar traços, não é, comuns a todos esses chineses. Então nós diríamos que a partir disso nós teríamos uma definição do que seria um rosto chinês. No ponto de vista da ética, a tentativa dele é fazer algo exatamente semelhante, que é, dentro dessa grande figura sobre diferentes modelos de ética, ou seja, concepções particulares de ética, tentar definir aquilo que nós poderíamos chamar de ética. Ao invés de dizer que a ética é a investigação sobre o que é o bom, não é? Moore poderia ter dito que a ética é a investigação sobre o valioso, ou sobre o que realmente importa. Ou ainda, poderia ter dito que a ética é a investigação sobre o significado da vida, ou daquilo que faz com que a vida mereça ser vivida, ou sobre a maneira correta de viver. O que o Moore está querendo dizer, ou o Wittgenstein está querendo dizer é que a ética pode ser definida de diferentes formas, com investigação sobre o que é valioso, sobre o que realmente importa, sobre o significado da vida, que a ética diz respeito a como a vida merece ser vivida ou como a maneira correta de viver.
Por exemplo, maneira como a vida mereça ser vivida, como a pergunta socrática sobre o que é uma boa vida, por exemplo, não há? A pergunta sobre a maneira correta de viver é uma tese, por exemplo, kantiano-deontológica, dizendo que nós devemos viver de determinada maneira e não de outra. E agora vem uma questão que eu acho que começa a ficar um pouco mais claro ainda a sua definição. A primeira coisa que nos chama a atenção nessas expressões é que cada uma delas é usada realmente em dois sentidos muito distintos. Então, se a gente define ética nesse sentido, pensem, ética como sendo a maneira correta de viver. Então, há dois sentidos quando a gente diz que ética é a maneira correta de viver. Vou denominá-los, por um lado, o sentido trivial ou relativo e, por outro lado, o sentido ético ou absoluto. Ela está dizendo, existe, na verdade, para essa definição de ética, um sentido relativo e um sentido absoluto. Por exemplo, se digo que esta é uma boa poltrona, isto significa que esta poltrona serve para um propósito pré-determinado. E a palavra bom aqui tem somente significado na medida em que tal sentido tenha sido previamente fixado. Ou seja, eu digo que uma boa poltrona é boa exatamente porque eu digo, olha, para uma poltrona ser boa, ela deve ser confortável. Então, se ela atende esse requisito pré-determinado, então eu posso dizer realmente que essa poltrona é boa. De fato, a palavra bom no sentido relativo significa simplesmente que ela satisfaz um certo padrão pré-determinado. Então, nós estabelecemos um padrão sobre o que é uma boa poltrona. Ela precisa ser confortável, duradoura, etc. Assim, quando afirmamos que este homem é um bom pianista, queremos dizer que pode tocar peças de um certo grau de dificuldade com um certo grau de habilidade. Ou seja, quando a gente atribui a noção de bom pianista ao pianista, é porque ele consegue, exatamente, não é? Tocar peças que outros ou leigos como eu, por exemplo, não seriam capazes de fazê-lo com perfeição ou maestria. Igualmente, se afirmo que para mim é importante não me resfriar, quero dizer que apanhar um resfriado produz em minha vida certos transtornos descritíveis. E se digo que esta é a estrada correta, significa que é a estrada correta em relação a uma certa meta. O Wittgenstein só está estendendo aqui o exemplo do o que é importante para mim, por exemplo, não me resfriar. É um sentido em relação a, ele só é importante para mim que eu não me resfrie exatamente porque há um fim pré-determinado, porque eu não quero ficar doente, não há ou ter certas dificuldades. Da mesma forma, olha, a estrada correta só é correta porque existe exatamente, como ele diz aqui, uma relação, um certo fim ou meta que nós desejamos alcançar com a estrada correta. Se ela não chegar onde nós pretendemos, essa estrada, obviamente, não é a correta. Usadas dessa forma, tais expressões não apresentam problemas difíceis ou profundos. Mas isto não é o uso que dela faz a ética. Então, esses usos de bom que nós falamos, nesses termos, não há grandes dificuldades em relação a isso. O problema é em relação à ética. Vejam só a seguinte passagem, o exemplo. Suponhamos que eu soubesse jogar tênis, suponhamos que eu soubesse jogar tênis e alguém de vocês, ao me ver, tivesse dito, você joga bastante mal, e eu tivesse contestado. Eu sei que estou jogando mal, mas não quero fazê-lo melhor. Tudo o que poderia dizer meu interlocutor seria, então está tudo bem. Mas é assim, olha, eu estou jogando tênis, e alguém disse, você joga muito mal tênis, ou futebol. Diz, não, mas tudo bem, eu quero jogar mal mesmo, porque eu estou jogando aqui com essas crianças, com o meu filho, não é? E minha intenção não é marcar muitos gols, fazer belos dribles ou lances bonitos, exatamente porque a intenção é a diversão. Aí diz, bom, a outra pessoa não vai ter muito o que dizer em relação a isso. Mas suponhamos que eu tivesse contado a um de vocês uma mentira escandalosa.
qualquer tipo de mentira grande, e ele viesse e me dissesse: você se comporta como um animal, e eu contestasse ele: eu sei que a minha conduta é má, mas eu não quero me comportar melhor. Aqui temos um juízo de valor absoluto, enquanto o primeiro caso era um juízo relativo. A essência dessa diferença parece, obviamente, esta: cada juízo de valor relativo é um mero enunciado de fatos e, portanto, pode ser expresso de tal forma que perca toda a aparência de juízo-valor. Ao invés de dizer essa estrada correta para Grantchester, eu poderia dizer simplesmente: esta é a estrada correta que deves tomar se queres chegar a Grantchester no menor tempo possível. Este homem é um bom corredor significa simplesmente que corre um certo número de quilômetros num certo número de minutos. O que agora desejo sustentar é que, apesar de que se possa demonstrar que todos os juízos de valor relativo são meros enunciados de fato, nenhum enunciado de fato pode ser nem implicar um juízo de valor absoluto. Por quê? Porque a ideia é exatamente tentar dizer que existe uma diferença muito grande entre eu dizer você é um mau jogador e eu replicar para você. Você replicar para mim, só olha, tudo bem, eu não quero jogar melhor. Agora, pensem que exatamente você é um mentiroso, um torturador e alguém diga, olha, você está se comportando como um animal, ou seja, você não pode torturar as outras pessoas. E você vai dizer, olha, eu não quero me comportar melhor. Eu simplesmente gosto e quero continuar torturando pessoas ou sendo um bom mentiroso, um grande mentiroso. Qual é a diferença? A diferença é, parece aceitável que alguém diga, eu não quero jogar melhor futebol, eu não quero jogar melhor tênis. Mas não parece aceitável que a gente diga, olha, eu não quero me comportar melhor de um ponto de vista ético. E essa é a grande questão, não é? Por que é que eu tenho algum tipo de autoridade em relação ao outro para exigir que ele se comporte melhor do que ele se comporta? E essa parece ser exatamente a ideia do que o Wittgenstein vai trazer em relação à noção de um sentido absoluto para as definições de ética enquanto um juízo de valor. Permita-me explicar. Suponha que alguém de vocês fosse uma pessoa onisciente e, por conseguinte, conhecesse todos os movimentos de todos os corpos animados ou inanimados do mundo e conhecesse também os estados mentais de todos os seres que tenham vivido. Suponha, além disso, que este homem escrevesse tudo o que sabe num grande livro. Então, alguém que conhece tudo, não é? Sobre o mundo todo, sobre todo o universo, e ele estivesse escrevendo escrevendo um livro, colocasse num livro todo esse conhecimento. Então, tal livro conteria a descrição total do mundo, ou seja, se você conseguisse saber tudo sobre o mundo, você simplesmente escreveria esse livro e você teria, como o Wittgenstein coloca aqui, uma descrição total do mundo, cabal, final. O que quero dizer é que este livro não incluiria nada do que pudéssemos chamar de juízo ético, nem nada que pudesse implicar logicamente tal juízo. Conteria certamente todos os juízos de valor relativo e todas as proposições científicas verdadeiras que se pode formar, ou seja, nós teríamos aqui proposições sobre o mundo, toda a explicação do mundo, mas não teríamos juízos de valor em um sentido absoluto. Mas tanto todos os fatos descritos como todas as proposições científicas verdadeiras poderiam ser contidas nesse livro, não há? Não há proposições que em qualquer sentido absoluto sejam sublimes, importantes ou triviais. Talvez agora alguém de vocês esteja de acordo em invoque as palavras de Hamlet. Nada é bom ou mal, mas é o pensamento que assim o faz. Mas isso poderia levar novamente ao mal entendido. Veja um exemplo. O que Hamlet diz parece implicar que o bom ou o mal, embora não sejam qualidades do mundo externo a nós, são atributos de nossos estados mentais. Mas o que quero dizer é que um estado mental entendido como um fato descritivo
não é bom ou mal em um sentido ético. Pois bem, dessas passagens, ou dessa pequena passagem, não é, que a gente viu do Wittgenstein, nós deveríamos tentar entender um pouco mais essa ideia entre uma distinção entre valor absoluto e valor relativo, porque é exatamente isso que é importante em relação à ideia de ética, não é? Ou essa concepção de ética. Qual é a ideia de um valor absoluto? O valor absoluto possui uma validade necessária. Por isso, se ela possui validade necessária, não haveria necessidade de justificá-lo proposicionalmente. Ou seja, não precisaria ser explicado a partir de uma descrição. Se algo tem valor, não o tem no mundo, pois o mundo é factual e não comporta valor. O que pode ter valor é um tipo de vontade transcendental e está fora do mundo, não é? Então, essa ideia é exatamente tentar compreender que a noção de valor em relação ao mundo ele não é dado a partir dessa mera descrição, não é? Mas isso tem uma implicação extremamente importante quando a gente tenta entender exatamente a noção de que, de um ponto de vista da ética, tomando esse sentido absoluto, não é? Nós precisamos compreender que nós não podemos reduzir a ética a um sentido relativo. Esse é um ponto fundamental. E o segundo ponto, que a ética precisa, em um sentido mínimo, não é? Demonstrar porque há uma certa diferença entre seguir uma determinada regra ou fazer algum tipo de afirmação relativa, um juízo relativo, e um juízo em um sentido absoluto. Essa distinção é que é importante para Wittgenstein. Qual é a ideia, então? Se algo tem valor, de um ponto de vista de valor absoluto, em um sentido ético, ele não pode ter valor a partir do mundo. E os predicados que nós atribuímos, ou predicados de valor, não se aplicam às ações. Porém, ações são factuais e por isso você não atribui a valor às ações. O que pode ter valor é a vontade do agente de realizá-la. Então, se as ações que estão no mundo são factuais, a atribuição de valor não se dá sobre as ações, mas se dá sobre a vontade do agente. E aí é quando o Wittgenstein fala exatamente que valor absoluto é o sentido ético da vida, ou seja, o sentido da vida não por estar no mundo, nem depender de nada factual disso. Nesse caso, a vontade do indivíduo em termos éticos independe dos fatos, não há? E não independe da existência do mundo. Ou seja, independe dos fatos, porém, não independe da existência do mundo. Essa distinção, ou essa afirmação de que a vontade, não há? É uma ideia de vontade transcendental, ou seja, não é um tipo de psicologismo, quer dizer exatamente, quer tentar explicar exatamente esse sentido absoluto que a ética teria em detrimento a essa noção de sentido relativo. Se nós colocarmos nesses termos, não é? Nós poderíamos imaginar então que um problema central para essa discussão do Wittgenstein é tentar entender a relação entre regra e ação. E Wittgenstein vai tentar dizer exatamente o seguinte, que seguir uma regra implicaria estar moralmente motivado a ela. E estar moralmente motivado a seguir implica exatamente uma concepção kantiana, não é? De agir por dever e não uma mera conformidade à regra. Por quê? Porque regras jurídicas ou regras que nós observamos no nosso cotidiano, que não são regras morais, elas possuem uma espécie de conformidade ou uma mera observação em relação a ela. Então, por exemplo, a ideia de proibição do homicídio. A ideia de proibição do homicídio de um ponto de vista legal, ela está lá no Código Brasileiro, Código Penal Brasileiro, artigo 21, e ele diz simplesmente o seguinte, é um tipo de afirmação que nós fazemos, não é? Ou de condenação que nós fazemos, não em relação à vontade do agente, mas em relação a essa conformidade à regra.
se eu observo ou não, ou seja, se eu sou ou não sou um assassino. Do ponto de vista moral, isso não é o que nós esperamos que nós tomemos como sendo o modelo mais adequado. Por quê? Porque uma regra não poderia, não é, determinar um modo de agir, dado que todo modo de agir deve poder concordar com a regra. Ou seja, nessa relação entre regra e ação, se nós não atribuímos esse tipo de valor, como a gente acabou de dizer, não é, em relação à regra, não é, perdão, as ações, nós atribuímos uma ideia de valor em relação à vontade daquele que realiza a partir de uma determinada regra que nós estabelecemos como sendo correta. Não é? Então, qual é o resultado? O resultado para Wittgenstein, nesse ponto, é tentar dizer, olha, se uma regra é determinada de antemão para o modo de agir, ela é um tipo de trilho. Então, não podemos concordar com ela, ou não existiria liberdade. Se o critério de aplicação da regra é dada pela própria regra, ou seja, a regra determina a sua própria aplicação, então se exige uma tese realista e intuicionista com a qual Wittgenstein não concordaria. De um ponto de vista metaético, Wittgenstein não seria um intuicionista e muito menos um realista nesse sentido. Qual é a solução? O critério de aplicação da regra deve ser dado pela própria regra, ou seja, a regra deveria determinar a sua própria aplicação. Nesse caso, nós teríamos então exatamente a ideia, ou a tese de Wittgenstein, que o uso reiterado de determinada regra, não é? E a própria ideia de costume também está atrelada a isso, tornaria essa regra, como eu coloquei aqui, não é? Determinaria a sua própria aplicação. Então, o uso da própria regra determinaria a sua própria aplicação. Nesse sentido, qual é a distinção ou qual é o grande problema do Wittgenstein? Ele não quer cair no que ele chama de platonismo de regras, em que ele diz regras são como trilhos e elas nos arrastariam independente da nossa vontade. Esse platonismo de regras seria uma tese realista forte, não é? Eu coloco aqui, não é? Aparece uma ideia de uma voz interior que nos diz como seguir essa regra. Então, essa ideia de uma intuição daquilo que deve ser feito estaria exatamente dizendo que a aplicação da regra seria algo puramente mecânico, uma ideia de realismo normativo. Qual é o ponto? O ponto do Wittgenstein para criticar isso está no parágrafo 201 das Investigações Filosóficas, seria esse. Se todos os passos já foram feitos, nós não temos escolhas para agir. Isso geraria um tipo de paradoxo. Quer dizer, se o trilho já está dado, não há escolha sobre seguir ou não esse trilho. Por outro lado, não há? As passagens já estão realmente todas feitas, quer dizer, não tenho mais escolha. Sigo a regra, não escolho. Sigo a regra cegamente. Então, a rejeição em relação à posição platônica é por isso. É correto dizer que o critério de aplicação da norma é dado pela própria norma. Entretanto, para isso, não é preciso fazer um apelo metafísico para justificar para a justificação dessa norma externo, como a ordem independente de valores, como falaria o McKee. Ou seja, não há uma ordem independente de valores e um fato moral que justifique a norma não existe, pois seguiríamos trilhos, não é? Ou pois tais trilhos seguiriam ad infinitum. A gente teria um tipo de problema em relação a onde nós teríamos um ponto de parada em termos de justificação dessa regra. Logo, se não há escolha ou liberdade, como poderia falar, por exemplo, em responsabilidade moral? Quem trabalha isso é Gale Strawson, sobre a impossibilidade de liberdade moral. Qual é a conclusão que nós temos? Se uma norma é um trilho que existe independente do que cremos ou fazemos, então ela não seria efetiva enquanto guia de ação para casos particulares. Então, a tese que o Wittgenstein não vai defender ou vai se levantar contra é exatamente isso. Contra um tipo de realismo intuicionista platônico, e o critério para a aplicação da norma é dado pelo uso da norma, e não por algo externo à norma, ou externo a ela em um sentido metafísico. Então, diz Wittgenstein no parágrafo 199 das Investigações. Seguir uma regra, fazer uma comunicação, dar uma ordem, jogar uma partida de xadrez são costumes.
ou seja, usos, instituições de regras que nós fazemos. Então, se há algum sentido pelo qual, uma justificação pelo qual nós devemos seguir a regra, é pelo seu próprio uso e não por um tipo de justificação externa à própria regra, não é? Por isso, seguir a regra é uma praxis. Isso ele fala no parágrafo 200 das investigações. Vejam, Wittgenstein está dando aqui, oferecendo um caráter eminentemente prático a essa ideia, não é, de regra, e que a sua justificação proveria exatamente disso. Qual é o ponto, não é? O ponto todo para Wittgenstein, então, é tentar retomar essa conexão entre regra e ação para afirmar que se regras são como os trilhos, esses trilhos decorrem do seu uso ou do seu contexto. Então, essa é a possibilidade que nós temos em relação a isso. Nós teríamos, então, aqui para concluir, não é? Portanto, é o que faço indiferente do que seja incompatível com a regra? Essa é a pergunta que o Wittgenstein vai colocar. E ele vai dizer, exatamente uma recusa ao platonismo é o reconhecimento de que a justificação da regra se dá pelo seu uso. Então, nesse sentido, parece existir uma forma correta de interpretar determinados usos a partir de determinados contextos, exatamente para não cairmos em um tipo de ceticismo. Então, essa é a tese que nós chegaríamos em relação a isso. Bom, do que a gente viu até agora em relação à ideia de ética, só para a gente resumir aqui, primeiro, Wittgenstein quer dizer que existe um sentido absoluto em termos de valor que é aplicado à ética e não aplicado ao sentido relativo, por exemplo, de valor tal como essa é uma boa poltrona ou este é um bom corredor. Essa definição é importante exatamente por quê? Porque se a gente for falar, então, em regras para serem seguidas, nós deveríamos falar em regras e tentarmos identificar a ética em seu sentido absoluto. E a identificação da ética em seu sentido absoluto não é identificar proposições, um estado de coisas no mundo que digam o que é exatamente essa noção ética. Essa é uma visão antirrealista em relação à ética. E essa visão antirrealista não concebe a possibilidade de uma ordem independente de valores que determine aquilo que deve ser feito. Por isso que Wittgenstein vai criticar exatamente essa ideia de platonismo de regras, ou seja, de regras como trilhos, porque essa ideia de platonismo, essa tese platônica é uma tese realista. E essa tese realista defende a possibilidade de uma ordem independente de valores, fatos ou propriedades morais que determinariam o que é seguir determinado trilho ou não, ou seja, regras como trilhos. Se Wittgenstein não concorda com isso, ele vai dizer exatamente que a regra deve ser definida a partir do seu próprio uso. Porém, ele vai dizer que o seu uso não é relativo, ou seja, a definição sobre aquilo que é o correto uso dessa regra, ou seguir essa regra, possui exatamente uma definição que permite uma recusa a uma tese ceticista. Em tese, em resumo, existe uma forma correta de interpretar a regra a partir do seu uso. Nesses termos, se nós quiséssemos imaginar de um ponto de vista moral, nós falaríamos de um tipo de contextualismo moral em Wittgenstein. Embora não seja essa a nossa grande tese, mas esse seria um ponto extremamente relevante para que nós pudéssemos conceber melhor a noção de uso, digamos assim, dessa noção, a noção de uso dessas regras. O que nós temos, então, não é que é uma espécie de conexão entre regra e ação, dada pelo seu uso, ou, se nós quisermos falar aqui, pelo seu hábito. Para a gente encerrar, eu gostaria de ler uma pequena passagem, isso apenas para fazer referência, não é? Isso está em um texto chamado Como Deliberar sobre Questões Morais, do professor Wilson Mendonça, e ele faz uma passagem, cita uma passagem do Heródoto para mostrar o poder do hábito ou do costume. Vejam essa tese, então, de que o uso é relevante para definir a regra em termos de correção.
Existem muitas outras evidências que suportam a tese de que essa opinião sobre os próprios costumes é universal, mas darei somente aqui um exemplo. Durante seu reinado, Dário convidou alguns gregos para participarem de uma conferência e perguntou-lhes que quantia os satisfaria para que se dispusessem a comer os corpos de seus pais falecidos. Eles replicaram que não o fariam por dinheiro algum. A seguir, Dário trouxe à sua presença alguns membros da tribo hindu conhecida como Kalatai, os quais comiam os seus pais. E lhes perguntou, na presença dos gregos e com a ajuda de um intérprete, para que pudesse entender o que estava sendo dito, que quantia faria os membros dessa tribo, não é? Que quantia os faria ter vontade de cremar os corpos de seus pais. Eles gritaram horrorizados e lhes disseram para não falar coisas tão chocantes. Assim, essas práticas se enraizaram como costumes exatamente como eles são. E eu penso que Píndaro estava certo quando disse no seu poema que o costume é o rei de tudo. Essa passagem é exatamente para encerrar com a ideia, a força do costume nesse contexto parece ser tão determinante para que a gente fale sobre quais regras são ou não são corretas. Embora a gente ainda possa defender no sentido absoluto da ética, exatamente porque a gente não reduziria pseudoproposições da ética ou valorativas, o que inclui a estética, a proposições do tipo de descrição de estados de coisas no mundo. Pessoal, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana. Até a próxima.